No deserto, algumas montanhas se destacam, lugares onde o divino e o humano parecem se encontrar. O Monte Sinai capturou a imaginação humana, gravado na história e na fé. Um símbolo de um encontro que moldaria 3 religiões mundiais e definiria o código moral para bilhões. Aqui, Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, selando uma aliança com Israel. Este evento foi uma revelação fundamental. Por que este pico em particular foi escolhido? O que tornou o Monte Sinai tão especial? Uma jornada de descoberta para entender o significado mais profundo por trás dessa seleção divina. A busca para entender por que Deus escolheu esta montanha específica começa com a própria paisagem. A Península do Sinai é uma terra vasta e desafiadora, uma ponte entre a África e a Ásia, de beleza selvagem e condições implacáveis. Para os antigos israelitas, essa jornada os levou por um terreno hostil, testando sua fé enquanto se moviam em direção a uma montanha específica. A Bíblia descreve essa montanha como um lugar de poder inspirador. Mas o que tornou esta montanha a escolhida? Pesquisas arqueológicas, geológicas e históricas recentes buscam pistas tangíveis para corroborar os textos antigos. Este documentário explora essas descobertas científicas, desde gravuras antigas até análises geológicas, para entender por que este lugar sagrado foi escolhido. A geografia da Península do Sinai é um testemunho da jornada dos israelitas. Esta vasta terra, dominada por montanhas acidentadas e planícies áridas, testa a resistência humana. Recém-saídos das terras férteis do Egito, o deserto foi um choque profundo, um cadinho para forjar uma nova identidade. A jornada até o Monte Sinai cobriu centenas de quilômetros de terreno hostil. Os desafios eram constantes: desidratação, escassez de alimentos e encontros hostis. O deserto serviu a um propósito teológico profundo: isolamento para purificação. Despidos de tudo, eles confrontaram questões essenciais da existência e dependência. Foi ali que aprenderam a confiar na provisão de Deus e a compreender sua missão sagrada. A jornada até o Sinai foi tão significativa quanto o destino, uma provação necessária. O deserto proporcionou o palco perfeito para a transformação. Eles foram moldados pela terra, refinados por sua dureza, em direção à montanha de Deus. A escolha do Monte Sinai não foi meramente simbólica, foi também uma questão de profunda importância estratégica. Situada no coração da Península Sul, a montanha é geograficamente isolada, longe das principais rotas comerciais, proporcionando um local seguro para o encontro monumental da nação israelita. Em sua base, uma vasta planície poderia acomodar o extenso acampamento. Este local serviu como uma fortaleza divina, protegendo os israelitas durante sua formação. Longe de impérios e cidades poderosas, eles receberam suas leis e se organizaram como sociedade. As montanhas acidentadas criaram uma barreira natural, onde a Constituição de Israel poderia ser estabelecida. A sabedoria estratégica é evidente. O povo primeiro precisava de unidade sob uma lei comum. A aparência distinta da montanha a tornou um marco inconfundível, um guia crucial. Sua cor única a marcava como um lugar onde o sagrado tocava a terra. Em última análise, o Monte Sinai representa uma convergência perfeita entre o prático e o espiritual. Por séculos, a história do Êxodo foi preservada em textos sagrados. Mas e se o próprio deserto guardasse um registro paralelo, gravado em pedra? Por décadas, arqueólogos exploraram a Península do Sinai. O Dr. Emanuel Anati pesquisou meticulosamente a área ao redor do Har Karkon. Ele catalogou cada peça de arte rupestre antiga que conseguiu encontrar. O resultado é uma biblioteca de pedra, documentando 40.173 petróglifos distintos. Essas gravuras oferecem um testemunho silencioso da presença humana nesta paisagem árida. Crucialmente,
Anati datou 1236 inscrições entre 1500 e 1200 a.C., alinhando-se com o êxodo bíblico. Isso sugere que a área foi um centro de atividade humana significativa durante o êxodo. As pedras do Sinai podem guardar segredos, esperando que a ciência moderna os decifre. Em meio a milhares de gravuras antigas, algumas se destacam como poderosas expressões de adoração focadas na própria montanha. Um exemplo impressionante, catalogado como HK31, mostra uma figura humana solitária com os braços erguidos para o céu. Um gesto universal de oração. A figura está de frente para o cume da montanha, como se testemunhasse algo extraordinário. Esculpida há mais de 3 milênios, seu estilo e pátina a datam da Idade do Bronze Final, a Era do Êxodo. Essa imagem é um elo raro e tangível com o relato bíblico de pessoas adorando na base do Sinai. Embora não possamos dizer com certeza quem a esculpiu, o contexto é fascinante. Esculturas semelhantes do mesmo período reforçam a ideia de que essa montanha era um importante centro de adoração. Esses petróglifos sugerem, coletivamente, que a montanha era considerada intensamente sagrada. Eles ecoam a narrativa bíblica, mostrando que a adoração aqui não era apenas uma história, mas uma realidade vivida. As gravuras servem como confirmação arqueológica de intensa veneração religiosa no tempo e lugar certos. Uma coisa é ler sobre a adoração antiga, outra é vê-la imortalizada em pedra. Essas imagens preenchem a lacuna entre fé e história. As pedras da montanha ainda testemunham a devoção de um povo que se foi. A arte rupestre do Sinai revela mais do que adoração. Ela documenta um movimento em massa de pessoas. Um mural notável, com mais de 3 metros, retrata 12 figuras humanas em uma procissão deliberada. Sua marcha de leste a oeste espelha a migração bíblica descrita no Êxodo. O número 12 evoca as 12 tribos de Israel, sugerindo uma nação unificada em movimento. Isso não é um grafite qualquer, é um registro proposital de uma jornada significativa. O estilo e a execução indicam que foi esculpido por uma única cultura, comemorando um evento que marcou época. Ao lado de cenas de adoração, este painel de procissão adiciona evidências poderosas de uma grande população migratória. As rochas contam uma história, uma jornada, uma chegada e adoração diante de uma montanha sagrada. Essas imagens transformam o êxodo de lenda em experiência vivida. A convergência de arte e arqueologia nos convida a ver a história do Sinai como algo enraizado na realidade. As pedras do deserto preservam a memória de um povo forjando sua identidade. Sua jornada está gravada na própria paisagem que eles cruzaram. A arqueologia muitas vezes depende de artefatos humildes, como cacos de cerâmica, para revelar o passado. Nos vales secos do Sinai, até mesmo cerâmicas quebradas resistem por milênios. Em Wadi Feiran, arqueólogos desenterraram 47 fragmentos de cerâmica de um acampamento de muito tempo atrás. O maior caco, decorado em ocre vermelho, corresponde aos estilos do final da Idade do Bronze, precisamente a Era do Êxodo. Essa cerâmica não é cananeia nem egípcia. Ela se encaixa no perfil de povos nômades, como os israelitas. Esses cacos são os restos da vida diária: cozinhar, carregar água, armazenar alimentos. São testemunhas silenciosas da presença de uma grande assembleia na base do Sinai. A cerâmica enraiza a história bíblica na realidade da sobrevivência e da rotina. Esses fragmentos complementam a narrativa espiritual contada pela arte rupestre. Juntos, eles transformam a lenda em história, deixando uma pegada física no deserto. As pessoas que adoraram e viajaram aqui também comeram, beberam e viveram, deixando para trás essas pistas duradouras. A história do Sinai está escrita não apenas nas escrituras, mas em argila e pedra. O passado ganha vida através dos objetos deixados para trás. Cerâmicas e gravuras situam a cena.
mas a datação por radiocarbono oferece precisão científica. Em acampamentos no Sinai, arqueólogos encontraram carvão de antigas fogueiras, material orgânico perfeito para a datação. A análise laboratorial revelou que o carvão foi queimado há cerca de 3.180 anos, bem no século 13 a.C. Isso coincide com o período mais amplamente aceito para o Êxodo. Os dados são independentes e objetivos. É física, não interpretação. Os resultados do carbono 14 confirmam a linha do tempo sugerida por cerâmicas e petróglifos. As antigas fogueiras ecoam através dos milênios, conectando-nos diretamente com o povo do Êxodo. Imagine famílias reunidas em torno de uma fogueira, a montanha imponente ao fundo, agora confirmado pela ciência. A convergência de evidências é impressionante. Arte, artefatos e dados atômicos, todos apontam para a mesma era. Essas descobertas ancoram a narrativa bíblica na realidade histórica. O silêncio do deserto é quebrado pelo sussurro científico de vidas antigas. A história do Sinai não é apenas fé, é fato, medido em anos e átomos. A descoberta mais dramática no Sinai ecoa uma cerimônia bíblica crucial. O Êxodo descreve Moisés construindo um altar de 12 pilares de pedra, um para cada tribo. Em 1988, exploradores encontraram um círculo de 12 pedras maciças de granito na base de Jebel al-Lawz. As pedras, dispostas em um padrão deliberado, são muito específicas para serem descartadas como coincidência. Cada pedra pesa centenas de quilos, exigindo esforço coordenado para ser erguida. A estrutura corresponde à descrição bíblica do altar e dos pilares. Sua existência é uma corroboração poderosa do relato do Êxodo, seja em Jebel Musa ou Jebel al-Lawz. A convergência da arqueologia e da escritura é inegável. Cerâmicas, fogueiras datadas por carbono e o altar de 12 pedras formam um mosaico de evidências convincente. Estes são fatos tangíveis, não teorias abstratas. As pedras, cacos e cinzas contam a mesma história. Um povo esteve aqui, forjando uma aliança. O passado não está perdido. Ele permanece silencioso e duradouro no deserto do Sinai. A evidência une fé e história, enraizando o Êxodo no mundo real. Além das pistas arqueológicas deixadas pelas mãos humanas, a montanha possui uma identidade geológica única. Geologicamente, a montanha é uma maravilha antiga, uma massa colossal de rocha ígnea forjada nas profundezas da crosta terrestre. O núcleo do Monte Sinai é composto pelo que é conhecido como granito pré-cambriano, uma das rochas expostas mais antigas do planeta. O granito do Sinai é famoso por sua distinta coloração rosa e vermelha, um tom derivado de sua composição mineral específica. A montanha que vemos hoje é o resultado de poderosas forças tectônicas que estão em ação há milhões de anos. Esse processo esculpiu os picos afiados e irregulares que dão ao Monte Sinai seu perfil imponente e majestoso. Essa história geológica fornece um contexto mais profundo para o papel sagrado da montanha. A pedra do Sinai é antiga, forte e duradoura, qualidades que ressoam poderosamente com a natureza da aliança estabelecida sobre ela. O granito rosa do Monte Sinai o torna um marco distintivo, visível por quilômetros. Isso foi inestimável para os israelitas, guiando-os pelo deserto em direção ao seu encontro divino. Os cristais de feldspato do granito captam a luz, fazendo a montanha brilhar. Esse fenômeno natural espelha a descrição bíblica da presença de Deus como um fogo consumidor. A geologia do Sinai está, portanto, interligada com seu significado teológico. As qualidades da montanha, idade, força, cor e visibilidade, a tornam uma testemunha eterna do encontro de Deus com a humanidade. A história do Monte Sinai é preservada pela memória e devoção humanas. Aos pés de Jebel Musa fica o mosteiro de Santa Catarina, um dos mosteiros cristãos mais antigos continuamente habitados. Fundado no século VI,
Este santuário, semelhante a uma fortaleza, protege uma comunidade de monges atraídos por este local sagrado. Sua localização remota e apoio contínuo permitiram que ele sobrevivesse por mais de 1500 anos, preservando a história dentro de suas paredes. Sua biblioteca é lendária, perdendo apenas para o Vaticano em sua coleção de manuscritos antigos, incluindo o Códice Sinaítico, uma das Bíblias mais antigas e completas que existem. A biblioteca é um testemunho vivo da crença de que esta montanha é o Monte Sinai bíblico. Além dos manuscritos inestimáveis, as paredes do mosteiro de Santa Catarina guardam outra forma de testemunho: o mosaico da Transfiguração. Criado no século VI do d.C., esta obra de arte sobreviveu por mais de 1400 anos. É composto por cerca de 2,3 milhões de teselas. Retrata a transfiguração de Jesus a seus discípulos. A preservação deste mosaico é milagrosa, protegendo suas cores e detalhes. O mosaico é uma oração visual, uma afirmação artística da santidade do solo. Juntos, os manuscritos e mosaicos do Mosteiro de Santa Catarina fornecem uma âncora cultural e espiritual inquebrável para a identidade do Monte Sinai. A jornada para entender por que Deus escolheu o Monte Sinai nos leva a um cruzamento notável. Aqui, a investigação científica e a crença teológica convergem. A importância da montanha é dupla: significado teológico e evidência arqueológica. Descobertas na Península do Sinai ecoam a narrativa bíblica. Inscrições, cerâmicas e fogueiras formam um quadro convincente e baseado em dados. Isso se alinha com o livro do Êxodo, sugerindo que uma grande população estava presente, envolvida em atividades consistentes com o texto sagrado. A escolha divina desta montanha pode ser vista como um ato de comunicação divina. Em última análise, o significado arqueológico e teológico do Monte Sinai são duas faces da mesma moeda. É onde a fé é convidada a ver, tocar e medir os vestígios duradouros de um profundo encontro histórico. O Monte Sinai se ergue como mais do que uma montanha de rocha e areia. É uma ponte duradoura entre o divino e o humano, um símbolo atemporal de revelação. Aqui, neste pico sagrado, o conceito abstrato da lei de Deus foi forjado em uma aliança concreta, um conjunto de princípios gravados em pedra que guiaria a humanidade por milênios. A convergência da fé antiga, da tradição histórica e da descoberta arqueológica moderna neste local singular nos convida a contemplar a profundidade de uma história que moldou nosso mundo, um testemunho de um encontro que continua a nos inspirar e desafiar. A escolha deste lugar específico não foi arbitrária. Foi uma seleção deliberada, uma montanha cuja própria geologia, seu granito ancestral, seu brilho ardente, seu isolamento imponente, tornou-se parte da mensagem divina. Serviu como uma fortaleza natural, um farol guia e um palco majestoso para o maior evento de legislação da história. As evidências físicas deixadas para trás, do testemunho silencioso de gravuras rupestres aos ecos de antigas fogueiras, fornecem uma conexão tangível com este momento crucial, permitindo que nossa fé seja ancorada não apenas nas Escrituras, mas na própria poeira do deserto. O legado do Sinai é um chamado a cada geração. Desafia-nos a olhar além da superfície, a ver o significado mais profundo tecido na trama do nosso mundo e a reconhecer os lugares onde o céu tocou a terra. A montanha permanece como um poderoso lembrete de que nossas jornadas espirituais, como a antiga peregrinação dos israelitas, muitas vezes atravessam desertos áridos, mas levam a momentos de profunda revelação. O mistério e a majestade do Monte Sinai perduram, convidando todos que buscam refletir sobre os fundamentos da fé, da lei e de nosso relacionamento duradouro com o divino. Este cume sagrado é, em última análise, um símbolo de esperança e promessa. Ele testifica que, em meio aos terrenos mais desafiadores da vida, uma conexão com algo maior é possível e que a orientação divina pode ser encontrada.
A história do Monte Sinai não é apenas um relato histórico, é um convite vivo para ouvir a voz de Deus no deserto de nossas próprias vidas, para receber nossas próprias alianças de propósito e para levar esses princípios adiante. A presença silenciosa e majestosa da montanha continua a ecoar a promessa eterna que foi ali entregue. Se estas descobertas arqueológicas sobre o Monte Sinai fortaleceram sua fé, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Evidências da Fé. Ative o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre os mistérios e descobertas que confirmam a veracidade das Escrituras Sagradas. Comentem aqui embaixo qual descoberta sobre o Monte Sinai mais impressionou vocês. Foi o altar de 12 pedras, as 40.000 inscrições rupestres ou a datação por carbono 14? Queremos saber a opinião de vocês, amigos da fé. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também precisam conhecer essas evidências extraordinárias. Até nossa próxima escavação arqueológica, que Deus os abençoe abundantemente.